Olá, nessa videoaula nós vamos explicar a questão da cópia de conteúdos entre disciplinas da mesma turma, ou seja, a transferência de conteúdos que é usado com esse botãozinho aqui no mais disciplinas. Quando as disciplinas são interdisciplinares, você pode utilizar esta opção, quando é interdisciplinar. Mas mesmo sendo interdisciplinar, e se a Secretaria de Educação do seu município orientou que o registro deve ser feito por carga horária por disciplina, então deve ser seguida no sistema dessa forma. O sistema permite ambas as formas de registro. No entanto, quem determina, quem orienta é a sua Secretaria de Educação como deve ser feito o procedimento de registro de aulas. Neste caso aqui, eu vou demonstrar um caso que a professora utilizou o registro em língua portuguesa. Tá vendo que ela colocou português, ciências, geografia e história. Ok. Tecnicamente está correto o registro, no entanto, a Secretaria de Educação precisa que o registro seja feito individual, em cada área de conhecimento. Mas a professora utilizou, né, a opção, isso aqui é apenas uma demonstração, a opção de mais disciplina, marcou a quantidade de aulas que ela tinha em outras disciplinas. Primeiro marcou as quantidades, marcou aqui, ok, ciências, ok, uma aula com aquele mesmo enunciado e salvou, né? Salvou isso. Então esse conteúdo com o mesmo enunciado, ele foi lá para ciências, tá vendo? Ele foi lá para história, ele foi lá para geografia, com o mesmo enunciado. No entanto, como a orientação da sua secretaria é registro por conteúdo individual em cada área do conhecimento, apenas aquele texto que especifica aquela área de conhecimento, então você deve fazer uma edição ou já de início fazer o registro individual e não utilizar essa opção do mais disciplinas, tá? Mas se você já fez isso, então não precisa apagar tudo. Vá lá, clique na disciplina original, onde partiu o registro, ou qualquer uma delas, edite, dá um clique em cima do texto já digitado, apague, né, o que está digitado aqui. Isso se você já copiou para as outras disciplinas, tá? Se você já copiou. Então agora ficou só o que é de português e necessariamente eu não preciso especificar no início do texto português para dizer que é de português. Basta digitar qual foi o texto, né, o enunciado dessa aula. Eu vou lá em ciências. Opa, vamos voltar aqui para ciências. Está lá também. Eu vou apagar a parte que é de língua portuguesa e vou apagar a parte que é de história e geografia, né? Vou ajustar aqui um pouquinho, vou tirar aqui a palavra ciências e deixar só o texto. Pronto, deixei só o texto aí. Vamos também em história. Vou editar história. Então você pode fazer de uma disciplina inteira primeiro e depois você vai fazer das outras, tá? Faz de uma disciplina inteira primeiro, depois faz das outras, porque a orientação de sua Secretaria de Educação é o registro por área de conhecimento, apenas com o texto enunciado de cada aula especificado individualmente, sem mencionar outras disciplinas que também houve aula em conjunto naquele mesmo dia. Vamos para a geografia, né? Já vamos editar. Então, clique em cima do conteúdo, vou apagar a parte de história, apagar a parte de ciência e geografia, vou apagar o termo geografia, que não tem necessidade de colocá-lo aqui, que a disciplina já é geografia, tá? E desta forma você tem o conteúdo individualizado em cada área de conhecimento. Você faz assim se você já fez essa cópia, já utilizou esse procedimento aqui do mais disciplina. Se você não fez ainda, não utilizou, está começando a digitar agora os conteúdos, então já faça separadamente. Faça o que é de português, depois faça o que é de história, depois faça o que é de ciência, depois faça o que é de geografia, separadamente em cada tela individualmente, tá? Especificando em cada área o que foi feito em cada aula, qual foi o trabalho realizado naquele dia, naquela data e as quantidades de aula, tá? Vou voltar aqui num determinado mês, vamos mostrar aqui, no caso que você coloca dentro do enunciado que houve tantas aulas daquela disciplina. Então, neste caso aqui, ó, está especificado que houve 2 aulas de língua portuguesa. No entanto, só existe uma registrada para o sistema. Isso aqui é uma única aula, não significa duas. O fato de colocar dentro do enunciado a quantidade não especifica quantidade aqui, tá? Observe, você está com 48 aulas nesse caso aqui. Então, aqui só está contando como uma e não como duas. Então, você precisa, nestes casos, que você já tem o texto digitado, para não precisar apagar e redigitar. De outra forma, se você está começando a digitar o texto, está digitando o texto agora, já especifique a quantidade logo do início e digite o texto.
tá? Que já vai sair como duas. Então aqui eu vou clique em cima do texto, vou salvar, tá? Então ele vai me duplicar essas aulas. Então tá aqui, tá duplicada essas aulas. Quando eu faço esse procedimento de alteração e ele atualiza a planilha, é porque eu marquei essa opção aqui, que foi acrescentada nessa planilha, que se você quiser atualizar a planilha, você marca essa opção. Se você não quer, deixa ela desmarcada. Então, assim tem duas aulas. Ó. É isso aqui que indica a quantidade de aulas. E necessariamente, a gente não precisa especificar aqui dentro qual é a disciplina, né? A abreviatura de disciplina não há necessidade de colocar aqui dentro. Basta colocar a aula e ok, digitei, pronto. Se a segunda aula é diferente da primeira, foi um outro trabalho, você especifica nessa segunda aula qual foi o outro trabalho, tá? Dando um clique sobre ela e digitando o enunciado do trabalho feito nessa disciplina. Pronto. E assim você faz a edição do teu conteúdo. Aqui também, ó, são duas aulas, nós vamos editar, dá um clique, vou retirar isso aqui, tá? Não precisa dizer que são aulas, basta colocar produção de textos, frases, ok? Então já vou ter duas aulas lá naquele local, ó, produção de texto. Aqui também vamos retirar o termo aulas, não há necessidade, ok? Então já vou fazer a edição completa desse aqui, já vai ficar pronto para a professora, né? Pronto, aqui também não precisa digitar o termo português, vou apagar tudo isso aqui. Para ficar mais estético, digite os textos em caixa baixa, né? Em letras minúsculas, claro, com as iniciais maiúsculas, como é de padrão, né? Então aqui também não preciso colocar, ok? E fica esteticamente melhor na hora do relatório você digitar tudo minúsculo, né? Aqui também eu vou apagar e digitar, deixar só o compreendendo o texto. Enfim, nós estamos ajustando uma digitação que já foi feita anteriormente pelo professor. Para o sistema isso não tem nenhum problema. A questão é estética e a forma como cada secretaria determina que deve ser feito o registro de conteúdo dentro do sistema. Para o sistema são apenas textos, mas esteticamente deve-se seguir uma orientação estabelecida pela legislação municipal regente da sua rede de ensino, tá? Então faça esse procedimento, edite os seus conteúdos. Aqui também são duas aulas. Já vamos editar antes sem duplicar. Ó. Vou tirar essa descrição duas aulas, não há necessidade. E vamos modificar, tá? Vamos fazer aqui quantidade. Se eu não quiser que a planilha atualize, tá? Veja o que acontece. Eu desmarquei lá e vou clicar aqui. Pronto. E vou atualizar. Ele não atualizou a planilha, mas ele gravou duas aulas. Não, eu venho aqui, ó. Se eu atualizar a planilha novamente, não é o fato de atualizar a planilha que gravou as duas aulas, não. É para ele só retornar ao banco de dados, buscar a outra aula e mostrar para você. É isso que ele faz, que é o mesmo processo, com essa opção aqui marcada, que a cada processamento, cada coisa que você grave e salve, ele vai lá e vai buscar. Veja, ó, a minha quantidade de aulas aumentou aqui, ó, porque eu dupliquei as aulas, tinha 48, né? Então, nós duplicamos as aulas aqui, conforme estava dentro dos textos, então foi colocada a quantidade correta. Se nós formos lá em matemática, por exemplo, né, nós vamos ver aqui, ó, tem um enunciado que está digitado língua portuguesa, geografia e história. No entanto, não há enunciado que se refira ao trabalho feito em matemática. Então, ou você apaga isso aqui porque está errado, ou você digita o que de fato fora trabalhado em matemática e não trazendo a cópia de outra disciplina para cá para fazer o cômputo de aula. Então, o correto é digitar o que foi feito em matemática, né? Então, vou só colocar aqui para lembrar essa professora, né? Ok, aqui, que foi feito em matemática. O que foi feito em matemática. Ela pode só editar e apagar. Isso é um exemplo que eu estou dando, eu estou usando um caso real de fato, mas estou dando um exemplo só para lembrar a professora, né, do que foi feito em matemática. Então ela vai lá e digita o que de fato fora feito em matemática, tá? Aqui também, ó, da mesma forma, ela vai editar os conteúdos e digitar o que é de matemática, o que foi feito em matemática, né? Porque ela trouxe esse conteúdo lá de língua portuguesa para cá, usando essa opção, o mais disciplina, que só é usado quando as aulas são interdisciplinares e quando a Secretaria de Educação
permite que seja desta forma. De outra forma, é para fazer individualmente. E quando e não precisa especificar, lembrando, relembrando, né, a disciplina aqui, o texto na frente da disciplina, tá? Basta o conteúdo em letras minúsculas com as iniciais maiúsculas, claro, para ficar esteticamente melhor, né? Então, dessa forma você vai conseguir editar todos os seus conteúdos, né? E a sua carga horária será aquela estabelecida e você vai conseguir cumprir essa carga horária corretamente, a carga horária da disciplina ficará cumprida. Então, a partir de agora, você já digita desta forma, já faz a inserção dos textos dos conteúdos desta forma, sem mencionar qual é a disciplina, você não precisa mencionar, já está selecionado aqui em cima e o sistema sabe de qual disciplina se trata. Então, utilize esse procedimento para fazer a inserção dos dados, que o seu conteúdo será gravado corretamente e estará de acordo com as normativas estabelecidas por sua Secretaria de Educação. Então, essa videoaula visou explicar para você como você edita os conteúdos já gravados e conteúdos que foram duplicados para outra disciplina utilizando a opção mais disciplinas, né? Sem precisar refazer tudo de novo. É uma edição de conteúdos apenas. Apenas entre em cada disciplina, edite os conteúdos e salve, e você está com os conteúdos prontos para entregar para a sua coordenação. Então, nessa videoaula, a gente falou sobre este assunto de edição de registro de conteúdos já gravado. Proceda assim e até a próxima.